Nosso objetivo é informar o industrial atual os próximos passos deste tema tão aprovado na Câmara. O projeto de 19 trata do assunto, deve se apreciar as discussões e apresentações de convidados. Aqui presente o relator Andrade. O deputado Gil Pereira, de forma virtual, grande apoiador da de forma virtual também o senhor Marney Tadeu Antônio, diretor de distribuição da Companhia de Energia de Minas Gerais. Pode tentar. Forma virtual que eu vi. Grande apoiador da tentando os evangelhos. Registramos e agradecemos a presença. Temos também os presidentes e membros da FIEM, empresários e todos que participam virtualmente desse evento, e demais convidados que hoje nos prestigiam. Para a abertura desse evento, vamos ouvir o presidente da Câmara da o senhor Roberto Zica. Boa tarde, né, a todos que estão nos escutando. O presidente Flávio deve estar chegando, então vou aqui o deles essa abertura. Boa tarde, né, agradecemos a presença do excelentíssimo deputado Lafayette Andrade, deputada Gil Pereira, presidente da CEMIG, Reinaldo Pazarelli, representante do Ministério de Energia, Ricardo Babuco, e as entidades ligadas ao setor e aos consumidores de geração distribuída. O projeto de lei 5829/19 foi aprovado por quase unanimidade na Câmara, com muito apoio do nosso deputado e SPL, marco para o setor. Mais segurança jurídica e regulatória proporciona outro ambiente de segurança tão necessário nesse momento. Investimentos em geração distribuída no país. Do lado, o PL propõe um tratamento mais adequado para os consumidores. Estamos todos sofrendo excessivos aumentos de custos de faturas de consumo de energia. A energia é um fator muito importante. O avanço da autoprodução e da diversificação da matriz energética traz certo alívio nesse cenário. Afinal, é grande a pressão sobre os recursos durante o estresse hídrico. Impressionante, realmente, né? O estresse hídrico eu recebi uma informação, o acúmulo, né, da falta de água realmente é impressionante. Será que o microfone? Trocadinho. Será que melhorou? Acho que até o som está mais claro. Então, vamos começar com o projeto de lei 5829/19 foi aprovado por quase unanimidade da Câmara dos Deputados e esse PL é um marco para o setor. Significa mais segurança jurídica e regulatória e proporciona outro ambiente de segurança tão necessário nesse momento. Os investimentos em geração distribuída no país, que o Gil nos apoia tanto e o deputado Lafayette também. Por outro lado, o PL propõe um tratamento mais adequado para os consumidores. Estamos sofrendo com os sucessivos aumentos de custo das faturas de consumo de energia. O avanço da autoprodução e a diversificação da matriz energética trazem certo alívio nesse cenário. Afinal, é grande a pressão sobre os recursos durante o estresse hídrico que vivemos. Nesse sentido, a FIENG está em diálogo constante com a ANEEL
queremos que a agência perceba que é preciso flexibilizar os benefícios da tomada de subsídios 011 de 2021 e a indústria está evitando esforço para manter a estabilidade produtiva durante esse período crítico. Já reduzimos mais de 10% do nosso consumo de geração centralizada. Agora estamos trabalhando para aumentar a oferta de energia. Minas Gerais é responsável por 18% da geração distribuída do país. E isso representa muito nesse momento em que o nível de reservatórios de hidrelétricas tende a atingir perigosos 15% de acordo com a ANS. A nossa interlocução com as concessionárias também é intensa. O momento agora é propício para ampliar o tempo de desligamentos programados, o qual a FIENG também, através do deputado Gil, através do deputado Lafayette, já fizemos algumas solicitações, né, à ANEEL, e não há ambiente para aplicação de penalidades. Essas interrupções são para permitir mais conexões de geração própria. Estamos oferecendo acréscimo de energia no momento de escassez desse insumo em nível nacional. Vamos continuar trabalhando porque o momento é de unir mentes, forças e recursos para enfrentar o monstro do racionamento. É também por isso que a FIEM continua promovendo fóruns como este para dar os contornos do marco da geração distribuída no cenário nacional e vislumbra cenários mais otimistas, que é o que todos nós precisamos. Então, vamos e continuamos acompanhando aqui junto com o deputado Lafayette e o deputado Gil. Então, volto a palavra para o nosso moderador Sérgio. Obrigado pelas palavras, presidente. Na sequência, vamos acompanhar a fala do deputado federal Lafayette Andrada, aqui presente. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui a presidência da FIENG, né? Sou do Humberto Zica, nosso moderador, Sérgio Pataca. E um abraço muito especial ao deputado estadual Gil Pereira, que é um defensor das energias renováveis, em especial a energia solar fotovoltaica. Eu vou falar aqui de maneira muito breve, porque temos algumas apresentações a serem feitas, mas eu queria apenas sublinhar que nesse processo da aprovação, né, da Lei 5829, que é o marco legal da micro e mini geração distribuída, a aprovação desse projeto ela traz, na verdade, dois grandes benefícios que são imensos, né, para esse segmento. Lembrando que o segmento da micro e mini geração distribuída era o único segmento de todo o setor elétrico que não possuía uma lei que o regulasse, que trazia instabilidade, que trazia insegurança. Todo o setor elétrico é normatizado, regulado por diversas leis, e esse segmento da micro e mini geração distribuída era o único que não tinha nenhuma lei. Então, eu quero aqui salientar esses dois grandes benefícios que a lei trará após, né, a sua aprovação final no Senado e, obviamente, a sanção do presidente da República. A primeira delas é exatamente essa, é a questão da segurança jurídica e previsibilidade. Todo o setor estava na expectativa dessa segurança, porque sabíamos que a resolução da ANEEL 482, ela já era prevista uma revisão em 2019, e venceu o ano 2019 e ninguém sabia qual que seria a regulação nova, quais seriam as regras, e com isso o mercado inteiro, independente da pandemia também, lógico, mas o mercado inteiro se retraiu, os financiadores, os empreendedores, todo mundo parado, esperando para ver quais serão as regras. Eu vou empreender nesse segmento ou não? Não sei, depende das regras, não tem clareza, não tem estabilidade. Então, o primeiro grande benefício dessa lei é exatamente esse: segurança jurídica, previsibilidade, transparência para todo o mercado. E isso vai, por consequência, impulsionar esse segmento de maneira incrível, né? Há um conjunto imenso aí de investimentos que estavam represados, esperando uma regulação. E o próprio mercado financeiro, né, os fundos que financiam também, todos parados, aguardando como seria a regulação, para ver se iam financiar ou não investimentos nessa área. Então, a consequência primeira é esse destravamento, né, de investimentos nesse setor, e temos certeza que isso vai crescer e se multiplicar muito no Brasil, porque é uma área extremamente que vai ter
capilaridade, isso vai pelo Brasil inteiro, porque são pequenos, são micros, são médios. O Brasil inteiro será uma avalanche agora de empreendimentos nesse segmento. O segundo grande benefício dessa lei, já estou também terminando, não vou me alongar, é que nós conseguimos, depois de muitas rodadas de conversas e de reuniões, é a questão da democratização, a popularização do acesso à energia solar fotovoltaica. Nós sabemos que a energia solar é uma energia barata, mas a sua transformação, da luz do sol em energia exige um investimento caro para a pessoa física. As pessoas de menor poder aquisitivo não têm condições de implantar na sua casa um painel solar fotovoltaico, que é algo que custa R$20 mil, R$30 mil. O grosso da população não tem acesso a isso. Então, nós conseguimos, na lei, nós conseguimos alterar um dispositivo, conseguimos construir um detalhamento de como se dará a geração de energia remota compartilhada, que nada mais são do que consórcios, cooperativas, agrupamentos, um conjunto de pessoas agora poderão participar de uma planta compartilhada, e isso é que vai propiciar ao pessoal de baixa renda, de menor poder aquisitivo, ter acesso à energia solar, que hoje eles não têm. Não tem por duas razões. Primeiro, que não tem capacidade de investimento para implantar na sua residência um painel fotovoltaico. Poderia, tecnicamente, uma pessoa de baixa renda, participar de uma planta remota compartilhada. Pela regulação atual, para quem tem uma conta de energia pequena, ou seja, uma casa pequena, se ele participar de uma planta remota, a conta de luz dele fica mais cara. Então, na prática, o que acontecia? O pobre, ele estava aleijado, ele estava completamente fora da possibilidade de ter energia solar, porque não tem capacidade de investimento, e se ele for participar de uma remota, sai mais caro. Estava fora. Por regulação, o Estado brasileiro expulsou os mais pobres do acesso à energia solar. Óbvio que não foi proposital, isso foi uma distorção que foi verificado com o tempo, mas era um fato. Então, com essa lei, nós vamos conseguir, finalmente, democratizar a energia solar. E isso vai trazer, como consequência, que serão abraçados, serão acolhidos 70 milhões de consumidores no Brasil que hoje estavam expulsos dessa fonte de energia. Então, esses dois fatores combinados, a segurança jurídica com essa democratização, isso vai alavancar de maneira estrondosa os investimentos e os empreendimentos nessa área. Portanto, eu concluo aqui minhas palavras, apenas sempre é recorrente a pergunta, deputado, quando é que o senhor acha que isso vai, o processo termina no Senado? A lei já foi aprovada na Câmara, já está no Senado, o relator é o senador Marcos Rogério, do Mato Grosso, e ele já anunciou que quer, de maneira muito breve, concluir o trabalho lá no... Opa, caiu. Deve concluir muito breve, e disse que talvez até o final de outubro, início de novembro, ele conclua isso, e aí, finalmente, teremos já a nova lei, o marco regulatório da micro e mini geração distribuída. Eram essas palavras iniciais, agradeço muito a oportunidade e agradeço muito à FIENG pelo trabalho fantástico que vem fazendo no incentivo à indústria mineira para investir em geração de energia alternativa e limpa, o que é muito bom para Minas Gerais, o que é muito bom para o povo brasileiro. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecemos a fala do deputado Lafayette. E agora passamos a palavra ao deputado estadual por Minas Gerais, o senhor Gil Pereira. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar Humberto Zica, nesse momento também presidente da Câmara das Indústrias de Energia, Petróleo e Gás. Saudar o nosso presidente Flávio Rossi, que está chegando, o nosso Sérgio Pataca, que é o nosso mediador, a Tânia Amara, essa experiente e guerreira da área de energias renováveis, a Flávia Viegas, nossa amiga. Saudar a todos que nos acompanham virtualmente e saudar também em especial esse guerreiro, o deputado federal Lafayette Andrada, que tem 3 anos, já brilhando no Senado, já faz parte
daquele grupo seleto de deputados, né, que são referências nacionais. Então, logo no início, no quarto mês, já era presidente da Comissão de Energias Renováveis, né, do Congresso Nacional, né, ele era o presidente, o senador Cid Gomes, vice-presidente. Então, são, né, a diretoria toda de alto nível. Então, quero parabenizar você, Rafael, por essa luta. E parabenizar a FIENG. A FIENG, desde quando começamos a tratar desse tema, né, lá atrás, no governo, né, do governador Anastasia, qual tive o privilégio também de ser colega secretário do Lafayette, né, fazendo o mapa solarimétrico, depois as leis que beneficiavam as empresas que queriam investir, tanto, né, tributárias e fiscal também. Depois a nossa lei, né, que isenta até 5 mega a energia solar fotovoltaica. Enfim, agora, né, nós temos Minas Gerais liderando, sempre liderou, né, com quase 20%, toda a energia solar fotovoltaica, mini e microgeração de todo o nosso país. Então, o nosso Lafayette pegou essa bandeira, falou com muita propriedade aí. O que faltava? Né? A regulação. E isso, tivemos uma rejeição enorme, muito grande, da parte da ANEEL. Tive várias vezes com o deputado Lafayette lá na ANEEL, com o André Pitoni, o diretor-geral. Tivemos no Ministério de Minas e Energia. Enfim, foram várias e várias conversas, e, logicamente, sobre a liderança dele, né, demorou mais de um ano, né, quer dizer, não era coisa fácil. O presidente Arthur Lira queria votar, mas não colocava em votação se não tivesse um consenso, e o Lafayette, com todo o brilhantismo, com toda, né, a competência, foi convencendo os líderes e os deputados, e eu estava lá no dia. Nunca tinha visto isso no plenário da Câmara. Todas as bancadas indicaram sim o projeto relatado pelo nosso deputado federal Lafayette Andrade. Então, isso é uma coisa de muito orgulho para nós. Só teve 3 votos contra, né, e 400 e tantos a favor. Então, realmente, trabalho fantástico que o deputado Lafayette fez. Mas ontem, deputado Lafayette, eu estive também com o nosso senador Marcos Rogério, e ele falou, né, justamente que quer colocar em pauta até essa data que o senhor falou, final de outubro, para o mês de novembro. Tem alguns ajustes para fazer, né? Logicamente, eu tenho certeza que não vai prejudicar. Falou que a espinha dorsal, né, do projeto vai ser mantida, e, logicamente, né, Vossa Excelência está acompanhando lá, mesmo porque, né, o relator e também muito amigo do nosso presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que é mineiro. Então, assim, ele já falou tudo. Quer dizer, a segurança jurídica era coisa que todo mundo, né, gostaria de ter, e agora terá. A previsibilidade também, né, a transparência. E uma coisa muito boa, né, é a questão do atendimento às classes menos favorecidas. Presidente Humberto Zica, lá no norte de Minas, as pessoas, né, pedem, né, como é que eu coloco? Lá nós temos uma vantagem, que temos o Banco do Nordeste, né, o BNB, mas temos aqui também, né, o BDMG, que o Sérgio Guzmão está fazendo um belo trabalho. Tem, né, eu falo em nome dos bancos públicos, né, porque é uma coisa pública e o dinheiro é mais barato. Então, mas a gente fica muito alegre, porque com esse projeto aprovado, nós vamos dar, né, condições para as pessoas, né, ter essa energia, né, limpa, essa energia mais barata, né, e cuidando dessa e das próximas gerações. Então, a gente fica muito alegre, né, a cadeia produtiva toda nessa crise hídrica aí que nós estamos, né, tendo. A gente vê vários comércios, né, pequenas indústrias, né, fazendeiros. Estive nessa fazenda agora em Itacarambi,
no final de semana, a pessoa queria botar um pivô, 2 pivôs, aliás, um de 10 e um de 33, já está procurando, né, como colocar como energia solar para ter esse benefício. Enfim, mas assim, é uma coisa que veio para ficar, e eu tenho certeza que, né, a parceria da FIENG, a parceria, né, que foi feita entre a Assembleia Legislativa, e aqui eu quero também registrar e agradecer o presidente Agostinho Patrus, que criou essa comissão de energias renováveis e recursos hídricos, justamente para cuidar desse tema. E graças a Deus, né, lá no Congresso Nacional, nós temos esse grande defensor, esse grande baluarte, que é o nosso deputado Lafayette Andrada. E parabenizar a você, Zica, a todos que fazem parte, né, da indústria de energia aqui, gás, e dizer que a FIENG, através do nosso presidente Flávio Rossi, tem feito um belo trabalho de apoio, e o que nós todos queremos também, e aqui fica o registro, né, o Marley Tastini, que a CEMIG cada vez mais dê a previsibilidade e a celeridade para que as pessoas possam conectar as plantas e também, né, as suas casas, os comércios, a indústria, para que a gente possa, né, realmente dar essa condição de baratear a energia, barateando a energia, nós vamos ter produtos mais baratos. Muito obrigado e parabéns. Agradecemos ao deputado Gil Pereira as palavras. Damos agora ao diretor de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais, o senhor Antunes, apresentando o presidente da companhia, do senhor Reinaldo Passanese Filho. Senhor Marney? Escutamos, Marney. Novamente. Agora sim, agora acho que sim. Tudo bem? Acho que você estava com um problema aí de liberação do áudio e do vídeo. Bom, boa tarde a todos. Parabenizo aí a FIENG aí, pela realização desse evento. Parabenizo o Humberto, os deputados, né? O doutor Lafayette aí, que é uma honra muito grande estar aqui. Acompanhamos seu trabalho aqui, né? Nós aqui estamos aqui defendendo os mineiros para que nós consigamos aí ficar na vanguarda aí da questão dessa energia sustentável, e também o Gil Pereira, né, pelo trabalho que ele tem feito aí. Tivemos juntos na semana passada nessa comissão, né, Gil? Muito bacana o trabalho, assim, parabéns aí a vocês. Eu queria aqui dizer rapidamente, né, que o nosso planejamento estratégico, ele tem como diretriz focar em Minas Gerais. Eu acho que está pautado isso aqui, todo o nosso planejamento, todos os investimentos da CEMIG, e eu vou explicar rapidamente o porquê isso, porque isso tem a ver muito com o tema que está em pauta, né? No nosso, de 21 a 25, nós vamos investir 12,5 bilhões de reais nas redes de distribuição, a distribuição da CEMIG, né? Desses 12,5, nós vamos construir 200 subestações. Lançamos na semana passada um programa Mais Energia, juntamente aí com o governador, enfim, com todos as autoridades, né, que têm aí prestigiado, que têm incentivado. E por que as 200 subestações? E muitas pessoas até me questionaram, pô, mas mais de 200 subestações com problema de escassez, né, de energia, para que essas subestações? E eu tenho respondido, não, até pelo contrário, né? Hoje a energia tem 2 caminhos, né? E para nós podermos ligarmos todas essas usinas, toda essa microgeração, nós temos que aumentar as nossas subestações para poder jogar isso na rede, né? Até para que a CEMIG, no horário aí de pico do sol, consiga realmente aí estar exportando energia. E tem que ter subestações para isso, porque hoje nós temos muitos atendimentos que estão represados pela inviabilidade do custo. Só um dado interessante para que todos saibam, nós temos 300 mil quilômetros de rede de média tensão no rural, que liga, né, onde se liga aí as mini GDs, e
300 mil monofásicas, ou seja, inviabiliza. O custo inviabiliza a ligação. Então, nós também lançamos, né, estamos lançando um programa Minas Trifásico, que prevê a conversão de monofásico para trifásico. Isso também para possibilitar, sem dúvida nenhuma, a ligação aí das fazendas solares do Mini GD. Né? Só reforçando também um índice apresentado aí, nós temos hoje 1,2 giga instalado, praticamente 1,3 gigas instalados de micro e mini GDs. Nós vamos terminar o ano com 1,5. Né? Então, assim, é significativo, nós estamos com os 18%, acho que foi dito pelo Humberto, né? Esse número tende a crescer, porque nós temos bastantes demandas reprimidas e estamos fazendo esses investimentos para melhorar. Né? Uma outra questão aí também dita pelo nosso deputado Lafayette, a questão da democratização. Minas, nós já conseguimos que a CEMIG atender 102 mil clientes com micro GDs. Né? É um número bastante significativo, embora nós sabemos aí das dificuldades e todo esse esforço aqui do deputado, da regularização da lei, para que nós possamos realmente aí aumentar ainda mais e democratizar ainda mais a questão da micro também. Né? Um outro dado assim, que acho que é importante e relevante aqui para o nosso debate é a questão das quantidades de pareceres de acessos emitidos, né? Que são essas demandas reprimidas, que é onde nós estamos focados para que realmente a gente possa liberar essas ligações. Até 2020, nós emitimos 3 mil pareceres de acesso para mini GD, ok? Somente esse ano a gente vai atingir 3 mil. Então, percebam o tamanho do volume, né, que está aumentando aí de pareceres de acesso. Nós estamos reforçando as nossas equipes, criamos uma área específica agora para atender a micro e mini GD, MMGD, né, para poder dar vazão a esse atendimento, mas também aproveitando aqui a oportunidade, né, já que os deputados, a gente percebe toda essa boa vontade na questão da regularização das leis, um ponto de melhoria que nós indicamos é a questão dos pareceres de acesso. Né? Hoje os pareceres de acesso, eles são feitos, quem solicita não é quem executa, não é quem vai ser beneficiário direto, ou seja, há até uma comercialização da questão dos pareceres de acesso, e isso nós, assim, logicamente que vocês têm bastante conhecimento, né? Oi. Te interrompendo aqui nessa Sim. ponderação aí, muito pertinente, só lembrar que nós colocamos na lei, e para diminuir justamente esse comércio paralelo aí de parecer de acesso, um comércio puramente especulativo, nós determinamos que para os projetos seja necessário o pagamento de um calção inicial. Porque o que havia antes era... Excelente. Uma pessoa só entrava com 20 pedidos, 50 pedidos, 60 pedidos, para depois ficar vendendo e comercializando. E uma vez um diretor de uma distribuidora falou: deputado, nós estamos na seguinte situação, é clássico, final de campeonato, nós estamos com todos os ingressos vendidos, mas não tem nenhum torcedor dentro do campo. É isso, era o comércio paralelo de pareceres de acesso. Então, para evitar isso, ou pelo menos para diminuir, nós estamos agora exigindo um calção até pesado, né, para quem for requerer o parecer de acesso. Com isso, a gente vai tentar represar ou diminuir bastante essa prática, né, desse comércio paralelo, puramente especulativo, mas muito pertinente a colocação do senhor. Esse foi o grande avanço da lei também, viu? Para que realmente não possa parar com essa comercialização, que é um absurdo. Perfeito, e vocês podem ter certeza absoluta que nós já estamos saindo daqui vitoriosos, né, ouvindo isso, e isso é muito importante para os empreendedores realmente que querem investir diretamente aí nas fazendas solares. Né? Também um fato, um dado interessante, dessas 213 subestações que nós vamos construir, que representa 50% do número de subestações existentes hoje. A CEMIG, em 70 anos, praticamente, tem 413 subestações. Nós, em 5 anos, vamos construir 200 para fazer frente às cargas, né, reprimidas e também aí a questão da GD. Né? E essas subestações, o que nós temos percebido? Nós estamos, já esse ano aqui serão 30 subestações que nós já estamos entregando, e elas já estão com seu carregamento já todo comprometido.
olha só, né, que assim, uma boa notícia porque o investimento está sendo bem feito, exatamente, mas assim, preocupante porque tinha uma demanda reprimida, né? E por isso o nosso planejamento estratégico que está assim, focar em Minas Gerais, trazer os investimentos da CEMIG aqui para Minas, porque nós temos certeza que isso vai criar mais emprego, renda, e enfim, é o desenvolvimento de Minas. Dessa forma, encerro aqui as minhas colocações, dentro do meu tempo aqui, agradeço aí, e mais uma vez eu parabenizo. E podem, assim, garantir que a CEMIG está se esforçando ao máximo para que Minas Gerais lidere essa posição e continue, né, na vanguarda aí da questão da energia sustentável. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Marney. Agradecemos as palavras. Convidamos os participantes agora a acompanhar as palestras sobre o tema Geração Distribuída na Modernização do Setor Elétrico, que será realizada pelo assessor da Secretaria Executiva do MME, o senhor Ricardo Simábuco. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da FIENG, em especial da Câmara de Indústria e Energia, Petróleo e Gás. Esse convite feito ao Ministério, em especial à Secretária Executiva Marisete Pereira, que, assim, em função das questões de agenda, infelizmente não pôde comparecer, participar desse evento, né? Mas ela é defensora e participou bastante, né, em tentar ajudar e construir a solução, né, para encaminhar esse marco regulatório, né, da micro e mini GD. Como o deputado Lafayette bem lembrou, né, realmente é importante, né, para o setor elétrico ter esse marco regulatório, né, para essa fonte que está em um crescimento cada vez mais importante, um segmento cada vez mais importante no setor elétrico. Tá? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação pequena, tá, sobre o tema. Só um instantinho. A tela. Creio que estejam vendo a apresentação. Estamos sim, senhor Ricardo. Tá. Bom, iniciar aqui. Então, o foco aqui, né, é a gente trazer um pouco, né, dessas ideias bem rapidamente, como a geração distribuída está inserida na modernização do setor elétrico. Né? Vocês, como todos sabem, o Ministério de Minas e Energia, desde 2019, criou um grupo de trabalho para cuidar da modernização, para dar andamento a vários estudos que foram iniciados anteriormente, desde 2017, consultas públicas que foram realizadas, deram origem a propostas de projetos de lei também para modernizar o setor elétrico. E, do âmbito do Ministério, desde 2019, como eu disse, foi criado um grupo de trabalho para tratar desse tema, e depois, em 2020, ainda um comitê para implementação da modernização do setor elétrico. E a geração distribuída, ela não poderia estar fora dessa discussão da modernização, né? E eu vou procurar mostrar aqui um pouco esse foco, como está a preocupação do Ministério, né? O foco do Ministério em relação a tratar também, né, a questão da geração distribuída no âmbito do setor elétrico. Tá? O próprio o Ministério identifica, e todo mundo identifica isso, né, essa inevitabilidade das mudanças, principalmente no setor elétrico, né, no mundo inteiro e, em especial, no Brasil. Cada vez mais, né, a inserção das renováveis no mundo inteiro e no Brasil avança bastante, novas soluções tecnológicas a cada dia surgem, e um aspecto importante, né, nessas transformações é o crescente empoderamento do consumidor, né, seja nas suas escolhas, seja na sua participação ativa na geração de energia, especialmente na geração de energia elétrica. Tá? E isso é um dos motores, né, que levam a essa necessidade de a gente o Ministério Especial está antenado nas políticas públicas para essas mudanças. Tá? Essa necessidade de mudar decorre, então, dessa evolução tecnológica. A transformação da matriz, né, a gente cada vez tem uma inserção maior de novas renováveis, as hidrelétricas com grandes reservatórios
elas cada vez mais tendem a perder a sua participação no setor elétrico, na geração de energia no nosso setor. O PDE, o Plano Decenal de Energia, a versão vigente, que é 2030, que foi finalizado no início do ano passado, início desse ano, ela já prevê a inserção grande das renováveis, a solar especial também, e a redução cada vez maior aí da participação das hidrelétricas de grande porte na geração de energia. E a gente tem hoje uma situação, né, que o mercado regulado, aquele atendido pelas distribuidoras, ele é o grande hoje, né, o grande sustentáculo aí em relação à confiabilidade de segurança do sistema, que é o mercado regulado, que paga a maioria das termoelétricas que ajudam. A gente vê agora a importância delas no sistema agora, né? Mas a maior parte delas foi implantada aí graças a uma política levada no passado para a contratação dessas usinas por meio dos contratos regulados, em que é o consumidor regulado que paga, né? Mas existe, então, né, essa demanda para que o consumidor exerça um papel mais ativo, seja no âmbito do mercado regulado, seja no âmbito do mercado livre, que é para onde se caminha o setor ali no futuro próximo, inclusive, né? A gente, como bem lembrado do deputado Lafayette, né, o PL 5829, quando transformado em lei, ele vai impulsionar bastante o segmento. A gente vê que o PDE vigente, né, que foi feito com dados, mas em uma visão anterior a essa discussão que ocorreu esse ano, já previa um aumento significante, né, da capacidade instalada, da ordem de quase 25 GB de capacidade instalada até 2030, e impulsionado fortemente pela energia fotovoltaica. Certamente, nessa revisão do PDE 2031, né, que todo ano é feita a revisão do Plano Decenal de Expansão, esse movimento, né, o avanço da legislação vai ser capturado no PDE. Diria que com certeza, né, essa previsão de aumento, ela vai ter um acréscimo bem grande no próximo PDE, em função desse incentivo que vai ser dado com a segurança legal e regulatória em relação à expansão dessa fonte, né? Só voltando, né, nessa inserção da discussão da geração na modernização. A modernização, o Comitê de Implementação da Modernização, na realidade, né, ele procura fazer uma abordagem de vários temas relacionados ao setor elétrico. Foram divididos várias frentes de atuação para que o Ministério conseguisse atuar de maneira aí, então a gente diz, integrada e holística, né, vendo todo o setor e integrando todas as áreas, né, para poder a gente ter uma modernização que seja sustentável ao longo do tempo, né? E principalmente, né, uma preocupação grande na modernização a fase de transição, né? A gente sabe que o mercado é fortemente contratual e qualquer mudança tem que ser feita com muito cuidado para que não haja quebra dos contratos e para que mantenha o equilíbrio tanto da situação atual das geradoras, das transmissoras, das distribuidoras, né, de todo o mercado em si, e também traga essa possibilidade, né, da atuação cada vez maior do consumidor. Então, nessa linha, o Comitê de Implementação da Modernização atua com essas diversas frentes de atuação, como eu falei, tratando desde a abertura do mercado, que envolve realmente também essa questão do empoderamento do consumidor, mas também, né, essa questão da sustentabilidade da distribuição, por exemplo, que é um tema a ser tratado em função do crescimento da micro e mini geração distribuída, tá? E toda e principalmente, né, que a gente vê essa mudança da modernização tem que buscar uma alocação correta de custos e riscos para todo o setor, tá? Sem esquecer também, né, da garantia de suprimento do sistema, garantir que o sistema continue seguro para atendimento de todo o crescimento do país.
Nesse sentido, né, só retornando, né, a gente tem aí como pilares, né, desses objetivos que essa modernização busca a garantia de suprimento. Os critérios de garantia de suprimento já tiveram um avanço em relação a como se tratava anteriormente, passou a se ver mais requisitos para poder garantir o suprimento do sistema elétrico. A busca de um preço que seja transparente para o custo da energia para todos, a preocupação com a inserção de novas tecnologias, e nesse ponto, né, a gente traz também, inclusive, né, o avanço da micro e mini geração distribuída é um ponto importante que está sendo tratado, né, e é ponto de preocupação no âmbito da modernização. Preocupação no sentido de que tudo ocorra, se crie um ambiente que permita essa inserção, né, de modo sustentável em relação ao setor, né. E outro ponto, né, trazendo também, né, essa questão, como eu já falei, da liberdade do consumidor de poder optar, principalmente a questão de ele poder continuar no mercado cativo, atendido pela distribuidora, poder ele tomar a decisão de investir na micro e mini geração distribuída e também poder tomar a decisão, caso queira, de ir para o mercado livre e adquirir sua energia por sua própria conta, com seu próprio risco, né, tomando os seus riscos inerentes ao mercado livre. Um ponto importante, né, é essa questão da racionalização de encargos e subsídios. Ela hoje, né, o que a gente diz aí, um dos fatores que mais impactam as tarifas, a questão dos encargos e os subsídios que algumas fontes têm e já houve movimento no sentido de reduzir isso. E esse é o futuro que a gente vê para o setor elétrico, né, em que todos esses pontos estejam tratados de modo sustentável. Nesse âmbito, né, como eu disse, o Comitê de Implementação da Modernização criou várias frentes de atuação. No início eram 88 frentes, vocês verem como é complexo tratar as questões do setor elétrico. Atualmente, né, com as modificações desde 2020 para cá, a gente algumas frentes foram criadas, outras excluídas, algumas ações criadas, outras excluídas. Temos hoje 94 ações em andamento, 3 frentes já foram concluídas, e a gente teve, né, o Comitê de Implementação da Modernização tinha um planejamento de avanço grande ao longo de 2020, que a gente acabou, infelizmente, tendo que retardar um pouco em função da própria pandemia e voltar nossos esforços aqui do Ministério para esse enfrentamento da situação de pandemia. E, atualmente, também, né, essa situação de escassez hídrica é um aspecto que tem tomado bastante tempo e retardou um pouco esse avanço das discussões no âmbito da implementação da modernização. De qualquer maneira, estamos atuando, avançando e bastante em relação a esses temas, tá? Trazendo um pouco do que já foi feito, né? A gente, ainda em 2018 e 2019, principalmente, a gente, com as discussões, foi possível iniciar a abertura do mercado com a redução gradual do limite do consumidor livre, que pode adquirir sua própria energia, que era de 3 mega, e foi feito um planejamento, né, por meio das portarias do Ministério, e por portaria do Ministério, que se identificou que é um avanço que poderia ser feito por meio infralegal, e a gente tem, então, avançado e ainda está avançando nessa redução gradual do limite do consumidor livre. Ele tem que ser gradual para que não hajam impactos grandes sobre as distribuidoras, que têm contratos de longo prazo para atender a essas cargas, né? Outro avanço é a questão do preço horário, que já desde janeiro do ano passado, né, a gente já tem o preço horário, tanto a programação sempre teve, a programação da operação do operador, sempre do ENS, sempre foi em base semi-horária e horária, mas a partir de janeiro de 2020, também as operações no mercado de curto prazo, lá no âmbito da CCE, passaram a ser avaliadas com base no preço horário, e isso dá uma realidade maior para todos os consumidores,
em relação aos custos da geração ao longo do dia, né? A resolução CNPE 29, ainda em 2019, como eu disse, ela alterou a questão dos critérios de suprimento, trazendo mais elementos para fazer essa avaliação de critérios de suprimento do setor. E ao longo de 2020, né, a gente aproveitou na realidade, né, algumas medidas que foram tomadas para enfrentamento da crise causada do setor elétrico em função da pandemia, né, uma crise um pouco de aumento de custos das tarifas. Foram editadas medidas provisórias, como a 998, visando, né, trazer aí algum alívio tarifário para os consumidores. Nessa oportunidade também, né, a gente, em função das discussões que já estavam ocorrendo na modernização, se aproveitou e trouxe alguns pontos, alguns que já estavam sendo discutidos no âmbito do Congresso, e a gente entende que bem amadurecidos, em relação por exemplo, a contratação de reserva de capacidade e a retirada de subsídios para novos projetos. Isso faz com que a retirada dos subsídios vai na linha daquela na redução de alocação correta dos custos e redução dos encargos e subsídios. E a contratação da reserva de capacidade, né, a gente identificou lá atrás como sendo uma medida de transição, seria uma medida de transição para o novo mundo da modernização, e ela é, na realidade, né, hoje um elemento que a gente identificou está sendo útil agora nessa situação de escassez hídrica, para trazer uma maneira de enfrentamento, né, por meio da contratação de usinas que possam aí suprir necessidade de ponta do sistema. Tá? Então, são avanços que a gente conseguiu fazer, alguns infralegais, outros legais, com base em todas essas discussões que foram iniciadas ao longo dos outros anos e tem avançado ainda. A gente tem identificado ainda outros avanços, né, que a gente está trabalhando, né? Um ponto principal é a discussão de lastro e energia, a separação de lastro e energia. Isso é um tema muito mais técnico, né? Sendo estudado pela EPE. Abertura de mercado para os consumidores, que está alinhado também aí com os projetos de lei que estão em discussão no Congresso. Ele vai na linha do empoderamento do consumidor, para permitir que o consumidor possa tomar suas decisões e ser mais um elemento ativo, né, na questão do consumo de energia. Na questão da solução transitória, como eu disse, aquele leilão de reserva de capacidade que foi previsto. Só sem querer quebrar aí o raciocínio. Sim. Vendo essa escala aí do tempo aí, né, de previsões, sim, deputado, que a EPE pretende em outubro já apresentar uma proposta de como vai ser a separação laço-energia, é isso? Eles, na realidade, a EPE tem apresentado para a gente, né, aqui no âmbito do Comitê da Implementação da Modernização, deputado, várias propostas, né, alinhado até aquele workshop que teve ainda lá no início das discussões em 2019, 2020, na realidade, né, e o que eles têm trazido são avanços em relação a uma ampliação dessa discussão, né, quais os impactos, como fazer, como implementar os leilões para contratação. Então, no âmbito do Comitê da Implementação da Modernização, eles estão trazendo para a gente, né? Esse data de outubro, deputado, é um marco interno, né, para eles trazerem para a gente uma proposta um pouco mais consolidada aqui para discussão no âmbito do comitê. Ok, tá bom, obrigado. Ela ainda assim, né, é uma proposta para discussão interna ainda, né? Ok. A gente sabe, ela está muito vinculada ao avanço também nos projetos de lei, né? Que a gente, de como vão caminhar, né? Pois não. Tá. Então, é só isso que eu queria saber. Então, a EPE talvez já apresente aí uma proposta, claro. Isso, um avanço um pouco maior, um detalhamento um pouco maior aí da proposta de outubro. A gente... Muito obrigado. A expectativa é se eles conseguirem, assim, como a gente está trabalhando com um monte de frentes ao mesmo tempo, né? A gente, nossa, assim, pelo menos a encomenda nossa é que eles consigam fazer isso até lá, né? Em outubro também, né? Agora a CCE, a ANEEL, na realidade, tem essa discussão
que das portarias, né, que reduziu o limite do consumidor, a última portaria, determinou para a ANEEL e CCE fazer um estudo do impacto, né, de como fazer uma abertura para os consumidores abaixo de 500 kW. Né? E como é um estudo nessa linha, a CCE e a ANEEL, eles têm um prazo até final de janeiro para apresentar aqui para o Ministério. Então, é também uma tarefa que eles têm aí no âmbito da modernização. Né? Só voltando nessa solução transitória, que, como eu falei, é o leilão de reserva de capacidade, que a gente foi trazido, né, lá na 998 e depois aprovada pelo Congresso, né, em relação a manter essa forma de contratação transitória. E a gente, então, já está previsto, né, de fazer esse primeiro leilão de reserva de capacidade agora nesse final deste ano, né? Tem um outro aspecto, né, que está previsto aí, a Lei 14.120, decorrente da MP 998, colocou, juntamente com a redução dos subsídios para as fontes, a necessidade do Ministério fazer um estudo, né, e o prazo nosso, o prazo de 12 meses, finaliza em março, para a gente ter um plano, né, de como trazer os benefícios ambientais das fontes, e isso também está vinculado, né, deputado, ao PL 5829, da micro e mini GD também, fica referenciado. Esse eu diria, né, um aspecto importante desses avanços da modernização, que vão trazer também, né, uma sustentabilidade para esse avanço da micro e mini geração distribuída, né? Esse é um aspecto, eu diria assim, do ponto de vista do setor elétrico brasileiro novo, né, que a gente não sempre se pensou somente na geração, nos aspectos mais técnicos, né, voltados do setor, geração, a perdas ou potência, né, e a questão dos benefícios ambientais é um aspecto que a gente vê, né, até aliado com a situação do mundo em relação à questão ambiental. Ele tem que ser tratado também, né, tem que ser, de alguma maneira, trazido para o setor elétrico, né, essa questão dos benefícios ambientais das fontes. Né. E lá para frente, né, uma discussão que também está para se avançar um pouco ainda, né, é a questão de preço por oferta. Né. A gente vai se aproveitar até, na realidade, de um projeto de P&D que a ENDE está conduzindo, que busca trazer aí, né, criar uma proposta integrada para mudar essa forma de precificação hoje do mercado de curto prazo, né, ao invés de ser por modelos, de ser por oferta. Os próprios projetos de lei também em tramitação em discussão no Congresso, né, trazem essa necessidade de a gente buscar, estudar essa nova forma, né, de formação de preços no mercado, né, que é alinhada com a forma como é formado preços em grande parte dos mercados externos. Né. Então, assim, em resumo, esses são alguns passos, né, que já foram dados, outros que estão sendo dados ainda e vão ser obtidos. E nesse sentido que eu digo, né, muitos desses avanços, né, do setor elétrico, da modernização, eles também têm essa preocupação, né, da sustentabilidade, do avanço da micro e mini geração distribuída, da geração distribuída como um todo, né, e a gente entende que realmente, né, é o futuro, essa inserção das novas formas, né, de o setor elétrico ser atendido, seja de modo centralizado ou até distribuído, né, pelos próprios consumidores, atuando de modo mais ativo. Tá? Bom, eram essas minhas palavras, agradeço a todos. Agradecemos as brilhantes palavras do senhor Ricardo e a excelente apresentação. Convidamos agora o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, o senhor Carlos Evangelista, para a sua apresentação sobre o tema O Marco Legal da GD e os Impactos do Mercado. Boa tarde a todos. É uma satisfação grande estar aqui. Gostaria de agradecer o convite da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais para compartilhar algumas ideias aqui hoje. Cumprimentar o deputado Lafayette Andrada,
deputado federal pelo estado de Minas Gerais, cumprimentar também o deputado Gil Pereira, deputado estadual pelo estado de Minas Gerais, só dá Minas Gerais, né, no setor de energia, impressionante. Cumprimentar o colega Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais, do qual aproveito e já cumprimento todos os demais organizadores, colegas da mesa e colegas desse painel. Eu preparei uma apresentação aqui, eu estou com a conexão um pouco instável. Se cair, eu retomo facilmente. Eu criei aqui um centro tecnológico com 2 conexões. Prometo a vocês que eu retomo rapidamente se eu tiver algum problema aqui. Vou tentar compartilhar uma apresentação bastante curta. Vamos ver aqui. Só um minuto, por favor. Eu não sei se vocês estão vendo a apresentação. Não, estamos vendo sua tela só. Vou fechar os demais aqui. Vamos ver. Só um minuto, por favor. Se necessário, a gente está com a apresentação aqui no backup. Eu vou tentar mais 30 segundos. Se eu não conseguir aqui, a gente pega a apresentação que está aí com vocês, ok? Carlos. Oi. Minas Gerais é a caixa d'água e agora a caixa do sol também, viu? Tem biomassa, biogás e... Verdade. Tudo de Minas. Vamos ver se agora vai aqui. Eu só consigo compartilhar, por algum motivo, só consigo compartilhar a minha... acho que agora... Agora sim. Estão vendo a apresentação? Senhor Carlos. Desculpa, eu não ouvi. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Então eu vou seguir. Bom, antes de começar a apresentação em si, eu sempre gosto de lembrar bastante que a BGD, que fez um aniversário no dia 28, ela completou 6 anos desde a fundação dela. E ela sempre trabalhou com geração distribuída. Ela é focada em geração distribuída. Então, os nossos associados são empresas que trabalham direto ou indiretamente com geração distribuída, com todas as fontes: solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, hidrogênio verde, resíduos sólidos urbanos, eólica, todas previstas na regulamentação da 482, depois modificada pela 687, e agora com o novo marco legal, que esperamos rapidamente aprovar, PL 5829. E eu gostaria de contar um pouco a história, né? Como nós chegamos até aqui. Eu tenho acompanhado isso desde o começo. O deputado Lafayette Andrade, presidente da Frente Parlamentar Mista de Energias Renováveis, e também relator do PL 5829, e também do marco legal do setor elétrico, que também está tramitando aí. E a gente espera que também siga em frente. Participaram de todo esse processo todas as associações que atuam no setor, inclusive as que têm visão diferente da nossa, que tem uma visão mais tarifária de geração distribuída. E foi por isso que eu sempre chamo de PL do consenso, né? Nós conseguimos colocar lá tudo que fosse possível, tivemos que ceder algumas coisas, porque consenso não é unanimidade. Consenso porque foi o melhor que nós conseguimos chegar para todas as associações, para as distribuidoras, para o órgão regulador, para o Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, enfim, para o setor elétrico brasileiro e, consequentemente, para o Brasil. Então, eu começo lembrando aqui que quando tudo começou, lá em 15 de maio de 2019, coincidência, os 2 colegas estão aí hoje conosco nessa apresentação, o deputado Lafayette Andrade e o deputado Gil Pereira, na fundação da Frente Parlamentar Mista de Energias Renováveis. Estávamos todos lá na Câmara, estava cheio, né? Não sei se o deputado lembra, claro que lembra. Enquanto
a partir disso começou-se a formar um grupo especializado, multidisciplinar, com as duas casas, trabalhando com energias renováveis, liderados pela Frente Parlamentar, do qual o deputado Lafayette é presidente. Várias fotos, não vou passar uma por uma, senão vai ficar parecendo a apresentação de um álbum de casamento, mas tem uns pontos notáveis aí que eu gostaria de lembrar. À esquerda, lá, quando apresentamos, fomos até o ex-presidente da Câmara, na época não era ainda o Lira, falar sobre o PL 5829 e da necessidade de mudanças no setor e a importância da geração distribuída no Brasil. Fizemos, depois disso, várias lives, reunimos com deputados, senadores de todos os estados, todos envolvidos em geração distribuída. À direita, fizemos lives com os deputados, debatemos o tema, bastante debatido, várias audiências públicas, mais lives, encontros. À direita, em cima, uma live com todas as associações que trabalham com geração distribuída, para ouvir todas deram sua opinião, fizeram as suas colocações. Novamente, mais entrevistas, encontros, opiniões, tanto convergentes quanto divergentes. Associação à esquerda, o colega da Abra-PCH. Novamente, o encontro com o presidente da Câmara, mais audiências públicas, tanto na Casa dos Deputados quanto no Senado. Fomos para as ruas também apoiar alguns movimentos dentro do factível e exequível. Novamente, reuniões com a liderança da casa, até chegar o dia 18 de agosto, quando foi feita a votação, e, como foi lembrado, acho que pelo deputado Gil Pereira, 476-3. Bastante expressivo, o que mostrou que isso foi resultado de um acordo capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia, que funcionou como uma espécie de juiz, e que todos os players conseguiram chegar a um consenso do melhor texto possível para ser colocado em votação. No dia do acordo, um pouquinho antes, o dia do acordo, a foto à esquerda, com o deputado Lafayette Andrade. Novamente, no centro, um dia antes da votação, aliás, no dia da votação, nós nos reunimos com o presidente da Câmara, querendo ter certeza que seria colocado em votação, e à direita, o dia da votação em si, onde todas as expectativas foram atendidas, digamos assim. E continuamos. Depois disso, como já foi comentado aqui, o PL foi para o Senado, o relator é o senador Marcos Rogério, de Rondônia. Já conversamos com o senador Marcos Rogério, que também mostrou um grande interesse em que o PL tramite o mais rápido possível no Senado. Ainda neste mês, aliás, no mês que vem, em outubro, vai ser levado, provavelmente será levado direto a plenário, e, é claro, vai receber emendas. A função do Senado, o Senado tem toda a soberania, a isonomia, vai analisar, e, dependendo das emendas, poderá até seguir direto para a sanção do presidente, ou, se a emenda for de extrema importância, coordenado com a Câmara, segundo o próprio senador, ela aí sim aceitaria uma emenda e, eventualmente, voltaria para a Câmara dos Deputados, que não é o que nós queremos. Nós queremos que siga sem alterações, se possível, mas quem define isso é o Senado, tem soberania absoluta para decidir isso, sem alterações, para ir direto para a sanção presidencial. Vantagens do PL 5829. São inúmeras vantagens, né? Mas as principais foram muito bem colocadas pelo deputado Lafayette Andrade, pelo deputado Gil Pereira também. Traz segurança jurídica para todos os empresários, prosumidores, consumidores, investidores que atuam no mercado de geração distribuída. Não é possível atuar num mercado grande como esse sem ter uma estabilidade jurídica regulatória. Ele dá previsibilidade para o consumidor, tanto para o consumidor quanto para o investidor, porque delimita períodos de transição, e períodos exatos, com data. Prevê um processo de transição razoável, que todos os players são atendidos. Fora isso, várias outras vantagens, regulamenta a utilização da rede, utilização de baterias e sistemas híbridos é previsto lá, não tinha antes, contratação de serviços ancilares, coíbe, foi falado aqui hoje, a especulação com pareceres de acesso. Foi até interessante, porque na negociação nós estávamos tendo no Ministério de Minas e Energia, nós descobrimos que todos, a ABRAD, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, as associações, todos, inclusive nós também, tinham interesse em coibir a especulação. Só não sabíamos isso, que o outro também não gostava do que acontece com os pareceres de acesso. Então foi fácil, desse aspecto, foi fácil chegar a um texto que coibisse.
A grande dúvida era que o remédio não matasse o paciente. O quanto nós vamos dificultar, porque se colocasse dificuldades muito altas para conseguir o parecer ou para quem tirasse o parecer, a gente ia acabar dificultando o investidor legítimo. E a gente queria dificultar a vida do especulador, sem atrapalhar o andamento normal dos sistemas. Conseguimos um texto bastante razoável nesse ponto. Mais vantagens, não vou citar uma por uma, porque o nosso tempo é bastante curto. Lembrando que a geração distribuída ajuda a combater, a evitar a bandeira vermelha, que hoje todos os brasileiros estão sujeitos. Nós temos já 7 GB instalados. Nós estamos instalando 1 GB a cada 3 meses, são 350, por volta de 350 mega por mês. Minas Gerais tem quase 20% disso, ou seja, em um ano a gente consegue colocar em termos de potência praticamente toda a potência que o governo está estimando com a economia da energia que está estimulando todo o mercado, principalmente os grandes consumidores. Em relação ao futuro, os números também são promissores. Temos mais de 7 GB instalado, mais de 600 mil conexões no Brasil inteiro. Minas Gerais continua em primeiro lugar por vários motivos, seguido lá de perto de São Paulo e Rio Grande do Sul, tanto em termos de número de conexão, quanto em termos de potência instalada. Potência instalada, Minas atinge a liderança mais longe ainda. Residências ainda dominam, quase 80% das instalações de geração distribuída no país são em residência, logo seguido comercial, em terceiro lugar, em terceiro lugar, muito próximo, está rural, é a área que tem mais crescido proporcionalmente para a geração distribuída. A área de agrobusiness investindo em geração distribuída. Este é o resumo das propostas. Claro que eu não vou passar uma por uma, mas é só para nós termos uma ideia de quanto profundo foi o marco legal da geração distribuída. Foi discutido durante meses uma equipe bem especializada, multidisciplinar, que conhece profundamente o setor elétrico brasileiro, que tem todas as condições, esse PL, uma vez aprovado, tem todas as condições de dar um andamento muito forte e causar um crescimento muito constante nos próximos anos no mercado de geração distribuída no Brasil. Aqui a transição, não vou falar sobre isso, mas ela foi bastante discutida também, e chegamos a um ponto de consenso em que atende todas as necessidades que é preciso quando a gente faz a transição de um sistema de uma lei que está correndo para uma nova proposta de lei no setor. Só queria acabar aqui lembrando a frase de Montesquieu, acho que casa bem aqui, né? Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa. É o caso desse PL, eu tenho acompanhado isso desde o começo e eu tenho certeza absoluta que ele vai trazer muitos benefícios para o setor elétrico brasileiro. Agradeço novamente a participação aqui. Eu queria, só antes de me despedir, deixa eu desconectar aqui, agradecer em especial o deputado Gil Pereira também, pelo esforço dele que está sendo para levar o Congresso Brasileiro de Geração Distribuída para o estado de Minas Gerais, para Belo Horizonte o ano que vem. Minas Gerais sempre esteve à frente no setor elétrico, é impressionante, nós temos tido apoio forte também do deputado Lafayette Andrade. Eu brinquei no começo, mas isso é uma grande verdade, né? Os mineiros, impressionante, estão sempre dominando a tempo, trabalhando em prol das energias renováveis do estado de Minas e, consequentemente, do setor elétrico brasileiro. Muito obrigado, agradeço a todos. Agradecemos ao senhor Carlos Evangelista pela excelente apresentação e agradecimentos ao parabéns para os mineiros. Agora vamos acompanhar a apresentação a ser feita pelo especialista técnico da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar, o senhor Rafael Marques. Perfeito, boa tarde, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, Rafael. Maravilha. Eu também tenho um material aqui para compartilhar. Enquanto nós vamos aqui compartilhando o material, eu aproveito para, em nome da associação, né, da ABSolar, parabenizar e agradecer a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, agradecer pela oportunidade, né, e a abertura aqui ao diálogo
para essa conversa, né, para ampliar o conhecimento acerca do projeto de lei 5829 de 2019. Também, na oportunidade, aproveito para retransmitir as desculpas do nosso presidente executivo, Rodrigo Sawaia. Inicialmente, o convite foi direcionado a ele, mas por conflitos de agenda, ele pede desculpas e não pode estar presente, então vou tentar representá-lo da melhor maneira possível. Então, nesse contexto, saúdo todos aqui presentes, né? Dr. Humberto Zica, os excelentíssimos deputados, né, que vêm fortemente engajados aí no contexto das energias renováveis. Agradeço por todo o apoio ao longo desses anos, né, de trabalho árduo, e vou tentar aqui não ser muito repetitivo em relação ao que já foi falado, né, todo o conhecimento que já foi transferido pelos próprios deputados, e agora na última apresentação do colega Carlos Evangelista. Mas eu tento trazer aqui alguns pontos a respeito também, né, com algumas contribuições a respeito do projeto de lei. Primeiramente, lembro que a AB Solar é a associação que representa o segmento, né, solar fotovoltaico no Brasil. É uma associação que integra participantes nacionais e também internacionais em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Servimos como ponto de encontro para o debate e fomento da tecnologia solar fotovoltaica. Lembrando que a tecnologia solar fotovoltaica, ela corresponde a mais de 99%, quase 99,9% do número de instalações de micro e mini geração no Brasil. Então, o projeto de lei 5829 ganha muita relevância, né, ainda mais relevância no contexto da fonte solar fotovoltaica. Como também já foi dito, já foi abordado aqui, principalmente na fala anterior, né, o projeto 5829 foi possível chegar ali a um texto de consenso no dia 11 de agosto de 2021, mas cabe lembrar que esse processo teve início lá ainda em 2018, né, quando foi prevista a revisão da resolução normativa da ANEEL 482 de 2012. Então, os debates acerca da revisão do sistema de compensação como nós conhecemos hoje, aquele que viabilizou a instalação da micro e mini geração no Brasil, né, teve início lá em 2018. E, nesse contexto, gostaria até de destacar aí o envolvimento, o protagonismo da AB Solar, né, com a aproximação, na época, do deputado Silas Câmara, que foi o propositor inicial do projeto de lei, né, e, obviamente, depois assumida a relatoria pelo deputado Lafayette Andrade, né, com muito brilhantismo, aí, conduziu as negociações, conduziu as discussões, na verdade, para que fosse possível chegar a um texto de consenso, um texto que equilibrasse aí as expectativas de todo o mercado. Então, isso ocorreu no dia 11 de agosto, depois, como nós já sabemos, no dia 18 foi votado, aquela votação com ampla maioria favorável, né, praticamente um caso único verificado aí na Câmara dos Deputados até hoje. E quais são os principais pontos? Também, como muito bem já colocado aqui anteriormente, penso que os principais destaques do projeto de lei 5829 são a segurança jurídica e a remuneração justa e equilibrada, né? Estabelecer um mecanismo de remuneração justa e equilibrada pelo uso da infraestrutura elétrica. Então, que talvez tenha sido esse o principal ponto de debate, o ponto de controvérsia ao longo do tempo a respeito do que é remuneração justa e equilibrada, como estabelecer um mecanismo de transição para que essa atual regra, a norma atual, fosse capturada, fosse absorvida de forma saudável pelo mercado. Então, dois pontos que merecem muito destaque é a segurança jurídica regulatória, né, que o projeto de lei trará a partir da sua conversão em lei, propriamente dita, e a possibilidade de remuneração justa e equilibrada, que é prevista, na verdade, aí um horizonte de 18 meses
até que seja definido como seria essa remuneração justa e equilibrada. Eu vou falar um pouco mais no detalhe a respeito disso adiante, né, mas gostaria de passar por outros pontos importantes, né, de destaque do projeto de lei, que diz respeito à TUS de IG, né, o pagamento da TUS de IG por aqueles empreendimentos de micro e mini geração, né, que hoje pagam a TUS de convencional, a TUS do consumidor e a TUS de IG. A gente sabe que é praticamente 1/3, em muitos casos aí chega a 1/3 do custo que atualmente são arcados aí pelos consumidores, né, pelas plantas de micro e mini geração que atendem o mercado cativo. A garantia em lei também da opção pelo grupo B, né, o B optante, para uma parcela aí dos consumidores que atendam a alguns determinados critérios. O custo de disponibilidade, conhecido muito como taxa mínima, ou custo mínimo pela disponibilidade da rede, também houveram avanços significativos relacionados a isso. Então, cessando a cobrança em duplicidade relacionada ao custo de disponibilidade e ainda aprimorando, trazendo aí a possibilidade de reduzirem até 50% esses custos. Né? São formuladas novas opções jurídicas no que diz respeito à geração compartilhada, a inserção de tecnologias, como também já foi dito antes, através de sistemas de armazenamento, sistemas híbridos, novos modelos de contratação, arranjos comerciais, né, que permitirão aí uma participação cada vez maior da geração distribuída no atendimento à demanda nacional. Além disso, muito significativo, e talvez seja algo que ainda não foi abordado aqui, seria a inclusão, né, ou a possibilidade, a elegibilidade dos sistemas de geração distribuída dentro do contexto das debêntures de infraestrutura incentivada, que isso auxilia muito, fortalece muito as questões relacionadas ao financiamento, à financiabilidade dos investimentos iniciais, que também foi dito aqui no início, né, que são significativos, muitas vezes são significativos. Então, é um ponto muito importante aí do projeto de lei. Tem também houveram evoluções relacionadas aos empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, a questão da garantia de fiel cumprimento, que esse mecanismo também já citado aqui hoje, mais de uma vez, a respeito de inviabilizar ou coibir a possibilidade aí do comércio de pareceres de acesso, né? Então, o empreendedor que, de fato, pretende colocar a sua planta em funcionamento, o seu sistema, injetar energia na rede, né? Dependendo ali do porte, a gente vê aqui que existem ali um compromisso financeiro a ser aportado no momento do pedido de acesso, né? Então, ele, através desse compromisso financeiro, ele demonstra o comprometimento com a viabilidade e execução do projeto que ele apresenta à distribuidora, além do prazo de mudança de 90 dias para a entrada da norma em vigor. Esse quadro aqui ilustra um pouco, ou ilustra bem o contexto, principalmente do modelo de transição que foi inserido no contexto do projeto de lei. O que acontece? Nós teremos aí, ou temos a expectativa de que seja criada uma regra de custos e benefícios, aquela regra equilibrada, que capture realmente de forma justa os benefícios da geração distribuída para o sistema, né, e faça a remuneração adequada pelo uso da infraestrutura de energia elétrica, mas, como eu também disse, até que se chegue numa metodologia, se defina a metodologia, que se calcule os valores, são esperados aí 18 meses. Então, para que a regulamentação, ou para que o mercado não aguarde todo esse tempo, foi definido aqui um processo, uma janela de transição até o estabelecimento, até a efetiva utilização dessas regras de custos e benefícios. Então, basicamente, para estabelecimento das regras de custos e benefícios, o Conselho Nacional de Política Energética vai ter 6 meses para traçar as diretrizes principais das regras, e depois a ANEEL mais 12 meses para fazer os cálculos, completando os 18 meses necessários, né? E a partir desses 18 meses,
será conhecida a regra. Mas a partir de quando será aplicada essa regra? Pois bem, também no contexto de segurança jurídica, no contexto de segurança, aqueles que já fizeram os investimentos e estão já com seus investimentos planejados na micro e mini geração, né? Ou seja, quem já possui o sistema conectado ou vier a solicitar conexão nos 12 meses seguintes após a publicação da lei, vão garantir as regras atuais, como são conhecidas hoje no contexto da Resolução Normativa 482, até 31 de dezembro de 2045. Ou seja, somente em 2046, 1º de janeiro de 2046, passa a ser válida a regra de custos e benefícios para aqueles que já possuem os sistemas instalados ou que vierem a pedir conexão nos próximos 12 meses. Aqueles que pedirem a conexão entre o 13º mês e o 18º mês, ou seja, naquele período em que se conhece as diretrizes para cálculo da regra de custos e benefícios, mas ainda não são conhecidos os valores, é dada uma janela de 8 anos, né, de transição, até que lá em 2030, né, isso partindo do princípio que o projeto seja convertido em lei ainda em 2022, então a regra de custos e benefícios passaria a ser válida apenas lá em 2030. E aqueles que solicitarem conexão após o 18º mês da publicação da lei, ou seja, já conhecendo as diretrizes, conhecendo os valores, né, da regra de custos e benefícios, teriam ainda um período de transição de 6 anos. Então, somente após 2028, passando a participar da regra de custos e benefícios, e nos períodos anteriores, a gente traz aqui uma ilustração, uma previsibilidade de quanto seria a contribuição média, um percentual médio sobre a tarifa que seria arcado por esses consumidores. Eu já comentei aqui a respeito da regra de cálculo de custos e benefícios. Vale lembrar que o projeto de lei, uma vez aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, hoje ele está no Senado, e o relator, Marcos Rogério, inclusive, nos recebeu em Brasília, né, recebeu a AB Solar em Brasília essa semana. A AB Solar já vem promovendo desde a aprovação do projeto em agosto, né, passado, vem promovendo encontros com os senadores, né, a intenção é fortalecer o diálogo, fortalecer a intenção de preservar os pilares, preservar o projeto da mesma maneira como ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, uma vez que ele reflete o consenso do setor, envolvendo aí, como bem colocado anteriormente, as instituições que têm uma visão favorável, aquelas que também têm visão contrária à geração distribuída. Então, nós temos buscado aí estreitar o relacionamento com os senadores todos, né, buscando preservar o projeto de lei da forma como ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, no contexto geral, são esses as principais contribuições do projeto de lei que nós identificamos e gostaríamos de compartilhar. Eu deixo aqui sempre os nossos agradecimentos aos nossos mais de 630 associados, né, que são quem viabiliza esse mercado, são quem viabiliza a nossa atuação e todo esse mercado de micro e mini geração distribuída da fonte solar fotovoltaica. O que eu tinha para trazer hoje era isso. Eu fico à disposição, gostaria mais uma vez de agradecer à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais pelo convite e agradeço o espaço aberto aqui. Não vou tomar mais tempo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Agradecemos pela excelente apresentação. Convidamos agora o secretário de Assuntos Técnicos do Instituto Nacional de Energia Limpa, o senhor Ricardo Costa. Boa tarde a todos. Boa tarde à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, na figura do senhor Zica. Queria também parabenizar o deputado federal Lafayette de Andrada, como também o deputado Gil Pereira, o meu amigo Ricardo do MME, meus companheiros de palestra, o amigo Carlos Evangelista da ABGD,
Rafael da Bessolar e o Henrique da Proteste. Eu queria só colocar um ponto para não repetir o que meus amigos já falaram anteriormente, que a geração distribuída, na figura do PL 5829, que teve o deputado Lafayette como relator, foi um documento muito negociado para conseguir o consenso que nós obtivemos junto ao Ministério de Minas e Energia, à ANEEL, à ABRAD e demais associações. É importante salientar que a geração distribuída, por si só, é uma ferramenta muito importante para geração de energia junto à carga e que vai propiciar o equilíbrio do sistema elétrico brasileiro, porque vai permitir que nós, em paralelo à geração centralizada, tenhamos também uma geração junto à carga, que vai contribuir muito com o equilíbrio e a modernização do sistema. Principalmente no momento que nós estamos vivendo dois movimentos disruptivos no setor elétrico, que é a entrada das baterias, que vai contribuir e muito com a estabilidade do setor, propiciando não só o armazenamento da energia, como um despacho instantâneo que vai contribuir com a despachabilidade e a reserva de capacidade do setor elétrico como um todo, como também a mobilidade elétrica, que vai trazer vamos dizer assim, uma nova solução para a mobilidade a nível de Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante. E a geração distribuída, através da Lei 5 do PL, né, quando se tornar a Lei 5829, é o primeiro passo dessa modernização do setor elétrico. Nós estamos, como todo mundo sabe, discutindo a modernização no Congresso, através do projeto de lei 1917, e, sem dúvida nenhuma, a geração distribuída vai contribuir muito com isso. Então, eu queria salientar a importância e o trabalho do deputado Gil Pereira, que contribuiu muito com a geração distribuída, visto que o Estado de Minas Gerais foi efetivamente o primeiro Estado que abraçou essa tecnologia, entendeu qual era a razão, a importância dela dentro da matriz energética brasileira. E com a contribuição do deputado Gil Pereira, isso se tornou uma realidade. Hoje, o Estado de Minas Gerais é o exemplo a ser seguido por todos os estados do Brasil, que criou não só essa vasta potência instalada, como milhares de empregos associados à geração distribuída, e que, com a associação da bateria, que vai entrar em curto prazo, a gente vai ver isso em alguns anos, vai ser um grande estado exportador de energia e solução para esse tipo de geração. Então, eu queria agradecer ao Estado de Minas Gerais, porque se não fosse o impulso que ele deu e que ele investe, reduzindo alíquotas de ICMS, entendendo o problema da geração distribuída, talvez a gente não tivesse chegado no estágio que a geração distribuída chegou. E nós reconhecemos que uma grande contribuição disso foi devido ao trabalho do deputado Gil Pereira aí dentro do Estado. Então, deputado, apesar da nossa amizade, eu queria agradecer pessoalmente o senhor por todo o esforço que tem sido feito aí. E também, obviamente, com o deputado Lafayette de Andrada, que nesses 2 últimos anos negociou com todas as associações que apoiavam e que não apoiavam a geração distribuída, para tentar criar um texto de consenso. O que está hoje aprovado no Congresso é o melhor texto possível dentro de uma negociação e de um acordo que foi possível ser construído. Ele vai trazer a sustentabilidade
da continuação da geração distribuída no Brasil como um todo, porque ele busca equilibrar os benefícios e os ônus, ou os custos, que a geração distribuída causa no sistema. E com esse equilíbrio, a geração distribuída vai ter uma base sustentável para poder crescer e se desenvolver. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante da geração distribuída, que é a sustentabilidade. E a gente conseguiu, na minha visão, atingir isso nesse texto. Muitas modificações tecnológicas ocorrerão em breve. Já citei uma delas, que é a bateria. Outras, como micro-redes e outros sistemas que vão evoluir no sistema de distribuição brasileiro, vão permitir que o sistema de recursos energéticos distribuídos possa evoluir no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, isso será uma base importante do setor elétrico nos próximos 10 anos, ou 5 anos até, que vai dar a estabilidade e a segurança energética para o sistema, obviamente, associado a todas as ações que o Ministério está fazendo a nível de sistema interligado para manter uma segurança do nosso sistema, para que crises energéticas ou de chuva e hídricas que nós estamos vivendo hoje não afetem o sistema no futuro e que a gente possa ter uma, vamos dizer, vivência adequada com esse tipo de solução. Como não quero ser repetitivo a tudo o que todos já falaram, eu queria só colocar esse ponto, que é a importância da geração distribuída no cenário do setor elétrico brasileiro e da sustentabilidade que o projeto 5829 está trazendo para o setor. Eu queria agradecer em nome do INEL e de todos os participantes presentes. Muito obrigado. E agora vamos acompanhar a última apresentação sobre o tema Planejamento Energético Sustentável e os Interesses dos Consumidores, a ser feita pelo diretor de Relações Institucionais e Mídia da Proteste, o senhor Henrique Lian. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à FIENG por esse convite tão simpático. Agradeço aqui na pessoa do Dr. Humberto Zica, cumprimentar todos os brilhantes participantes da mesa, na pessoa do deputado Gil Pereira, que eu vejo aqui no vídeo à minha frente. Como está, deputado? E queria trazer um pouco para vocês, então, a visão dos consumidores nessa história toda. A Proteste é a maior organização de consumidores da América Latina. O nosso nome, às vezes, assusta um pouco, Proteste, mas nós não estamos protestando. Na verdade, o nosso nome era originalmente grafado com o hífen, Proteste. Nós somos uma organização de origem belga, que realiza testes em produtos e serviços e estudos de mercado. Então, com a base na economia, na ciência, nós fazemos o nosso advocacy pela melhoria das relações de consumo no Brasil. E temos um documento base do grupo, chamado Approved by Tomorrow, em tradução livre, aprovado pelo futuro, que preconiza que as escolhas que nós fazemos hoje como consumidores devem amanhã ser consideradas tão boas quanto nós estamos considerando hoje. E quando a gente fala em geração, distribuição, comercialização de energia elétrica, estamos falando de um dos mais complexos setores da economia de um país. É, portanto, comum que muitas vezes, ao se analisar esse problema, algumas organizações, alguns indivíduos vejam as árvores e não o todo, que é a floresta. Por isso, eu atribuo que a maioria das organizações consumeristas não foi favorável, não apoiou diretamente esse projeto. Mas nós apoiamos e, como eu disse, nós somos a maior organização de consumidores da América Latina.
Eu me sinto bastante à vontade nesse tema, porque estive na primeira geração de gerentes de sustentabilidade do setor elétrico, entre 2005 e 2011, atuando na CPFL Energia, antiga Companhia Paulista de Força e Luz, que foi derivada da desestatização dos ativos da CESP em 97. Naquele momento, 2005, a situação era a seguinte: as hidrelétricas respondiam por quase 90% da matriz energética brasileira. Já estava claro que o potencial para crescer em energias renováveis era em alternativas, pois o potencial remanescente hídrico em larga escala se encontrava em áreas complexas, como reservas indígenas na Amazônia. Também já estava claro que a melhor opção do ponto de vista da sustentabilidade era investir-se na geração de energia no local de consumo, evitando-se despesas e perdas associadas ao transporte, as chamadas perdas técnicas, bem como emissões de CO2 equivalente derivadas desse, entre aspas, transporte de energia. Finalmente, 15 anos atrás, já estava muito claramente demonstrado que a geração eólica por biomassa ou por pequenas centrais hidrelétricas exigiam investimentos muito elevados e não se prestavam à geração individual ou familiar. Portanto, a geração solar distribuída já era, de cara, mais viável para as famílias brasileiras, e a altíssima insolação de praticamente todo o território nacional favorecia a eleição dessa fonte. Naquele momento, iniciou-se uma campanha para a regulamentação da mini e microgeração distribuída. E empresas com visão e comprometidas não apenas com o lucro, mas também com a sustentabilidade, aderiram a esta campanha pela diversificação. E várias empresas, como a própria CPFL, desenvolveram áreas de negócios para atender às residências ou aos conjuntos empresariais, aos clusters empresariais, que desejassem adquirir equipamentos para sua própria geração de energia. Mas foi apenas em 2012 que a ANEEL autorizou essa forma de geração por meio da Resolução Normativa 482, e logo em seguida o BNDES passou a considerar equipamentos para geração fotovoltaica fabricados no exterior, mas montados no Brasil, como elegíveis a linhas de crédito mais favoráveis. De lá para cá, a gente ainda aguarda esse marco regulatório que estabeleça responsabilidades, limites e também incentivos, pois não conhecemos nenhum país no mundo que tenha feito transição energética sem marcos regulatórios, políticas públicas e incentivos claros. Hoje, 2021, a situação é a seguinte: as hidrelétricas respondem por apenas 65% da matriz energética. Enfrentamos a pior crise dos últimos 91 anos e não conseguimos, neste momento, usufruir dos benefícios de toda a nossa potência instalada para a geração hídrica. Nunca utilizamos tanto as usinas termoelétricas a óleo, gás e carvão mineral, cujo custo de acionamento é dividido entre todos os consumidores por meio das bandeiras tarifárias. As medidas de combate ao aquecimento global se intensificam no campo da OCDE, o clube de países distinguidos por boa governança, ao qual o Brasil pretende associar-se plenamente. Em todos esses casos, não se trata de retórica, de como salvar o planeta, de bom mocismo, o que evidentemente é muito importante. Se trata de abastecimento, de segurança energética e de oportunidade de negócios. Nossa matriz energética predominantemente limpa e renovável é uma das grandes vantagens comparativas e competitivas do Brasil. Portanto, meus amigos, deveríamos, enquanto país, estar seriamente preocupados em estimular de todas as formas a geração limpa e renovável. Dentro desse cenário, que já está pouco animador, a participação da energia solar é a boa notícia. Ela tem crescido na matriz energética brasileira
passando de 0% em 2005 a 1,7% em 2020. Mais da metade deste 1,7%, 57% para ser exato, vem da micro e mini geração. Famílias que acreditaram nessa fonte e investiram seus próprios recursos para a instalação de placas fotovoltaicas. Entre as formas de geração distribuída, a geração solar responde por mais de 90%. Também vem crescendo a geração solar em larga escala, por meio de grandes usinas solares e os empreendimentos de geração distribuída compartilhada por múltiplas unidades consumidoras, que já são uma alternativa para pequenas e médias empresas, ainda não para as famílias. Foi com essa visão de conjunto que nós participamos da audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal, no dia 8 de julho. E o nosso papel específico lá foi o de desconstruir a narrativa de que, segundo as regras de incentivo, além das transições, os consumidores que não quisessem ou não pudessem pagar pela própria geração de energia seriam onerados, isto é, pagariam a conta, na sua conta de energia, daqueles que estavam gerando pela microgeração. Novamente, considerava-se aqui apenas a árvore e não a floresta. Não estavam sendo contabilizados os altos custos de acionamento das termoelétricas, que seriam evitados com o aumento da geração distribuída. Os sustentabilistas mais radicais diriam que discutir apenas custo em um problema como esse já seria apequenar uma discussão estrutural global que exige transição energética imediata para evitarmos que a temperatura do planeta ultrapassasse níveis de dano irreparáveis. Mas mesmo se nós olharmos apenas os custos implicados, o barateamento do uso do sistema em face de evitar-se os disparos das termoelétricas já compensaria para o conjunto dos consumidores. Ao perguntarmos aos consumidores se eles desejam consumir energia limpa e renovável, a resposta é sim, em 90% dos casos. Melhor ainda do que se perguntarmos se desejam consumir alimentos orgânicos. Mais consumidores preferem energia renovável do que optam por alimentos orgânicos. Tudo passa, então, por uma questão de disponibilidade e de custo. Tanto na ponta da capacidade tecnológica, quanto na disponibilidade do insumo, que é a insolação, quanto na ponta de uma contabilidade bem feita, que considera todos os custos do sistema, incluindo ainda nossa atual situação de vulnerabilidade face à crise hídrica que temos atravessado, chegamos à conclusão da importância de criarmos um marco regulatório que estimule a micro e mini geração solar. Depois daquela audiência pública e do trabalho intenso do MME e da ANEEL, que infelizmente esqueceram de convidar os consumidores para participar da discussão, chegou-se à aprovação do PL em 18/8, PL esse encaminhado ao Senado e agora nas mãos da relatoria do senador Marcos Rogério. E o que aconteceu desde então, desde a aprovação do PL? Desde então, a falta de gás natural para abastecer as térmicas levou o governo a pedir autorização para o uso de óleo diesel, mais caro e mais poluente. O MME anunciou o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica para consumidores residenciais. Foi lançada a bandeira de escassez hídrica, que reajustou o valor em R$ 14,20. O presidente da República reconheceu a gravidade do estado dos reservatórios das usinas hidrelétricas e apelou para a população apagar um ponto de luz e talvez tomar um banho gelado. Foi inaugurada no fim de julho a termoelétrica William Arjona, que já teve um custo de geração elevado em 40%. A ANEEL divulgou que fará um leilão para contratar térmicas a fim de garantir o fornecimento de energia elétrica em abril de 2022.
Em meio à crise hídrica, o Rio inaugurou a segunda maior termoelétrica do Brasil e a Petrobras reajustou em quase 9% o preço do diesel nas refinarias. Se esse robusto conjunto de argumentos e fatos não for suficiente para acelerarmos a aprovação do marco regulatório e para demonstrar o quanto isso interessa a todos os consumidores, então, meus amigos, nada será suficiente. Muito obrigado. Ótima exposição, Henrique. Agradecemos a exposição que foi feita e agora vamos abrir um espaço para os participantes enviarem as perguntas via chat, que vão ser direcionadas ao palestrante. Enquanto há o envio, convidamos agora a gerente de energia da FIENG, a gerente Tânia Santos, para a palavra. Boa tarde a todos. Agradecer as excelentes apresentações. É uma grande oportunidade para a gente discutir esse tema tão relevante. Contarmos aqui com a participação do deputado Lafayette, que teve que se ausentar, o deputado Gil, que é um defensor, né, da geração distribuída no estado de Minas, com a legislação que permite a isenção aí do ICMS para as fontes até 5 mega solar. É uma batalha nossa também estender para as demais fontes. Parabenizá-lo pelo excelente trabalho. E enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, eu quero reforçar aqui um trabalho que a FIENG está pleiteando, já fez a ANEEL, o pleito, também reforçou com o deputado, que nos ajude a solicitação da ANEEL para flexibilizar o indicador de continuidade do fornecimento. Dr. Marney Antunes, da CEMIG, está aqui com a gente. Dr. Marney, é muito importante, a gente sabe muito bem que a ANEEL estipula esse indicador e limita as distribuidoras no número de horas de desligamento dos seus consumidores. Então, se houver uma flexibilidade, desligamentos programados que a gente está se referindo, para que mais e mais conexões de gerações distribuídas sejam feitas ao sistema, principalmente, igual o senhor mesmo falou aí, constrói a subestação, daí a pouquinho já está, né, toda carregada, então já tem as demandas de muitas conexões, a gente sabe que tem filas disso aí, a distribuidora às vezes tem até a boa vontade de fazer as conexões, porém ela tem um limite, né, pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica, que não acompanhou essa evolução da questão do número de conexões de geração distribuída ao seu sistema e o número de horas para essa possibilidade de desligamento. Então, horas programadas do DEC, né, duração equivalente por unidade consumidora, a gente pediu à ANEEL que flexibilize esse número de horas para que as distribuidoras possam fazer mais desligamentos programados para a gente ter mais conexões em geração distribuída, num momento como esse de escassez hídrica, que a gente sabe que quanto mais, né, o consumidor gerar sua própria energia e reduzir assim o consumo da geração centralizada, nós vamos contribuir com todo o sistema interligado nacional e também a gente sabe que não é por agora apenas, apesar de termos o período chuvoso iniciando e vai iniciar em novembro a março, mas ainda assim sabemos que haverá a necessidade de cada vez mais e mais consumidores gerarem a sua própria energia. Então, nós fizemos esse pleito, esse ofício à ANEEL, contamos aqui com o apoio do deputado na defesa com o diretor-geral da ANEEL nesse pleito, contamos aí com a CEMIG nesse pleito para que possamos ter mais programações e conexões desse modelo tão bem enfatizado aqui e já apresentado por todos. Tânia, só complementando, acho que também todas as associações aí que têm interesse, né, da geração distribuída e tal, acho que também podem fazer aí a gestão junto à ANEEL, né, e a sua base também parlamentar para que a gente possa ter essa aprovação o mais rápido possível, porque é de interesse de todos, né, no final do dia, né? Não só da concessionária, mas de quem está com o empreendimento parado por falta de conexão também. Né? Exatamente, Humberto, eu agradeço aí pela contribuição e na própria tomada de subsídios da ANEEL, a 011 de 2021,
nós registramos, né, não só via ofício, mas também na própria tomada de subsídios, nós registramos lá esse pleito, que é muito relevante, e é muito importante que todos aí nos auxiliem aí com essa bandeira, para que a gente possa efetivamente auxiliar as distribuidoras a fazerem mais conexões, que tem muita fila, muita gente querendo usufruir dessa oportunidade. Então, agradeço a todos aí pelas contribuições. Pois não? Quero parabenizar a fala da nossa guerreira Tânia Mara. Tânia, pode contar com nosso apoio. Já pedi, inclusive, o nosso senador Rodrigo Pacheco que possa agendar. Eu estive lá na ANEEL anteontem, o diretor-geral não estava lá, mas já deixei protocolizado lá também, e eu tenho certeza que essa é uma causa nobre que todas as distribuidoras vão ganhar, mas principalmente o sistema vai ganhar, mas principalmente a população vai ganhar. Quero aproveitar para dar um abraço ao nosso Humberto Zica, parabenizar por esse alto nível de palestra, parabenizar a todos. Aprendi cada vez mais que eu venho aqui, eu aprendo mais. Então, parabéns, Humberto, você que é o presidente da Câmara de Indústria de Energia, Petróleo e Gás, a nossa amiga Tânia, também ao nosso Sérgio, que foi o coordenador brilhante aí. Acaba de chegar o nosso presidente Flávio Rosque, que estava em almoço com o presidente da República, mas eu quero agradecer e parabenizar a todos que falaram aqui. E ontem estive lá com o presidente Flávio. É uma honra muito grande parabenizá-lo pelo belo trabalho que vem fazendo frente à FIENG, em especial aqui a Câmara da Indústria da Energia, Petróleo e Gás, essa importante comissão da FIENG, e dizer que lá na Assembleia continuamos à disposição de Vossa Excelência, já convidando para o dia 5, nós vamos ter lá também uma audiência pública para falar do hidrogênio verde, que aí já vai engatando com a energia solar, Então, eu acho que a energia, como foi falado aqui, Minas Gerais sempre liderou com a caixa d'água, embora está seca a caixa d'água hoje, mas vai voltar, e também com o sol que nós temos radiante, nós queremos gerar energia barata, limpa, para todo cidadão mineiro e brasileiro. Tá? Parabéns a todos, muito obrigado, presidente Flávio. Deputado Gil, nosso presidente da Câmara, Humberto Zica, e todos os demais membros que participaram aqui do evento de hoje, eu queria dizer que energia é vida para a indústria da transformação, Não existe indústria da transformação sem o consumo da energia. E energia ela tem duas vertentes, hoje são muito relevantes. Primeiro, a matriz energética, quer dizer, se ela é limpa ou não, isso é muito relevante para o nosso impacto enquanto indústria no meio ambiente. E o custo da energia. Eu diria que tem uma terceira variável ainda, que é a disponibilidade, que essa é essencial. Hoje ninguém vive sem energia, não somente a indústria, mas... E uma grande alternativa para a diversificação da nossa matriz energética, aqui no nosso caso, é a geração solar, que, graças ao deputado Gil Pereira e à Assembleia, a gente tem o estado líder hoje em geração solar no Brasil, mas, de maneira geral, a gente pode discutir outras fontes alternativas e, por incrível que pareça, Minas Gerais está na cabeça em quase todas, ou tem um potencial enorme para quase todas elas, fruto do nosso estado, das suas vantagens competitivas do ponto de vista geográfico, enfim. E uma vertente disso é a geração distribuída. Eu estava falando hoje no almoço com o presidente Bolsonaro, com o presidente do BNDES, que ele falou que vai soltar uma linha apenas para incentivar a geração distribuída do BNDES, inclusive para residencial, que eu fiquei chocado. Quer dizer, não estou falando de geração só para empresas ou para usinas de menos de 5 megas. Não, ele falou de financiamento do BNDES
para a geração distribuída na ponta, lá quase um off-grid, né? Quase, nós estamos falando das residências. Que é uma coisa assim, pelo menos eu acho que é uma ruptura. Né? E claro que com essas taxas nós vamos ter aí que dá payback. E ele citou isso, claro. O payback vai ser rápido. E nós vamos ter um volume de recursos muito grande. E a gente entende que isso vai ajudar muito o Brasil a diversificar sua matriz. Eu achei uma proposta ousada. Por um lado, como o horário de ponta vem oscilando, né, o horário de ponta vem deixando de ser à noite para ser o final da tarde, né? E quando ainda há geração fotovoltaica relevante, né? Então eu acho que isso pode ser uma grande alternativa e, de fato, a gente tem que mudar o modelo da geração distribuída, e o marco legal que nós estamos discutindo aqui hoje é fundamental para essa perspectiva de futuro, para ser portador de futuro, para essa transformação. E eu acredito que a crise hídrica vai acelerar alguns dos mecanismos, porque, na verdade, a gente tem um melhor modelo, que é a matriz hídrica, mas ele tem, mesmo sendo o melhor modelo, alguns pontos fracos. E boa parte deles oriundo da nossa escolha, lá atrás, equivocada na minha leitura, de perder os grandes reservatórios do ponto de vista ambiental e agora ficar dependendo de usinas fios d'água, que foram as últimas a serem construídas, perdendo um potencial de geração de energia absurdo, e hoje tendo um impacto ambiental que muito maior, rodando com termoelétrica a óleo, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que a gente é fruto das nossas decisões. As decisões do passado nos trouxeram até aqui. E é hora de um amplo debate para ver que as decisões de hoje nos vão levar em algum lugar no futuro, né? Que lugar é esse? Então, quero parabenizar o Humberto por trazer esse tema, porque o marco legal é fundamental, para que, de fato, a gente possa evoluir com segurança para a geração distribuída e possa, dessa maneira, ficar menos suscetível a crises futuras energéticas como estamos hoje. Então, quero agradecer a todos que participaram, tenho certeza que engrandeceram o debate. Peço desculpas porque eu ia participar do debate o tempo todo, mas o presidente da República confirmou essa agenda ontem, né? Quer dizer, inicialmente já começou na terça-feira, confirmou que iria vir na FIENG, mas aí não dava tempo da equipe de segurança vir até aqui e fazer o ok, porque ele está com uma série de viagens. Mas aí, na hora que bateu ontem, no final da tarde, que ele ficou sabendo que a equipe de segurança não deu verde para ir na FIENG, ele falou, vou lá de qualquer jeito, aí mandou a equipe de segurança ontem à noite, então foi tudo mudando o cronograma. Eu peço desculpas aí pela ausência, mas tenho certeza que, em termos de conteúdo, não faltou nada. E quero dizer que eu boto muita fé no futuro da geração distribuída, e para isso, claro que a gente vai ter que fazer algumas mudanças no marco legal, até mesmo porque o próprio sistema, à medida que a geração distribuída crescer, o próprio sistema entra em colapso. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa incentivar a geração distribuída, a gente também tem que arrumar uma forma para o sistema atual sobreviver com o crescimento da geração distribuída. Então, quero agradecer a todos aí e desejar um grande abraço, e com certeza a geração distribuída tem um grande futuro e cabe a nós pavimentar esse futuro. E agradecer ao deputado Gil, que é um grande defensor, o deputado Lafayette Andrada, que deve estar aí nos ouvindo, também é outro grande defensor, e todos os demais que contribuíram aqui com o debate. Parabenizar o Humberto e a Câmara. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais agradece a presença